1972, Neápolis, Itália. Depois dos estudos primários e secundários, frequentou o Liceu Clássico em Lola, com endereço filosófico em Línguas e Literaturas Antigas, grego e latim, de 1986 a 1991. Seguiram-se os estudos de Filosofia e Teologia na Faculdade Teológica da Itália Setentrional, em Pádua, 1991 a 1996. Em Roma, de 1996 a 1999, estudou Teologia Sistemática com endereço cristológico na Universidade Pontifícia São Boaventura. De 1998 a 2000, trabalhou na animação missionária e educação à mundialidade em várias escolas e paróquias da Diocese de Roma. De 2021 a 2029, trabalhou na Costa de Marfim, no serviço missionário e pároco da paróquia São Lourenço de Abidjan. De 2009 a 2013, na Itália, trabalhou na Casa Geral da Congregação, Comunidade Missionária da Vila Régia e no Centro de Pastoral Missionário. De 2013 a 2024, trabalha em Moçambique, concretamente na Pastoral Penitenciária, e é diretor nacional da Pastoral Penitenciária desde 2022. É diretor da Casa da Misericórdia Poele, fundada no ano 2016 na Arquidiocese de Maputo, em Moçambique, que tem como objetivo olhar o recluso como uma pessoa com dignidade humana e garantir a sua reintegração social na comunidade pós a pena. Importa referir que é docente no Seminário São Pio X. Tendo apresentado a biografia do nosso orador, é percebido que é munido de conhecimentos inerentes ao tema em debate, e para o efeito, com a devida reverência, convido ao reverendo Padre Antônio Peretta para o uso da palavra. Foi um acidente que tive, então o médico disse que o braço deve ficar um pouco parado uma semana, mas vi também que caiu o meu apelido, porque perdeu um R. Tem 2 R o meu apelido, então ele caiu, não sei onde, e perdeu um R, Padre Antônio Peretta, com 2 R. Muito bem. Então estamos aqui, não poderei usar a mão direita, que para mim é muito importante nas conferências, uso muito a mão direita para me ajudar na palavra, então vou usar a esquerda. Peço desculpa, porque na cultura moçambicana a mão esquerda não é muito por usar, não é? Mas peço desculpa antes. Muito bem. Obrigado pelo convite. Irei partilhar convosco com alegria, porque como missionário de gentes, é um tema que me anima muito, é o tema da missão, juntamente com o tema da sinodalidade. Então, vamos partilhar algumas ideias e depois, no debate, poderemos enriquecermos-nos reciprocamente. Gostaria de iniciar com uma frase muito bonita do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, 15 a 18, onde ele diz: não é para mim uma ostentação de pregar o Evangelho, é um dever para mim. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Pois continua que é uma tarefa que ele recebeu e não se faz para a recompensa, mas poderíamos dizer a mesma recompensa é o fato de sermos missionários engajados por Cristo para a expansão da mensagem do amor que é o Evangelho. No curso de missiologia que eu dei o ano passado aos nossos queridos seminaristas, eu disse que a missiologia deveria ser um curso fundamentalíssimo, não fundamental. Porque tudo o que se estuda, desde trinitária, bíblica, sacramentária, é para sermos missionários, ou não? Então, não faz sentido que fique opcional. Essa é a minha ideia como missionário, mas não consta a mim tornar isso obrigatório no currículo. Só que a perspectiva é mesmo esta. Tudo o que nós estudamos, aprofundamos e vivemos é para sermos evangelizadores. E Paulo nos lembra muito claramente. Portanto, o anúncio do Evangelho é uma tarefa incontornável da Igreja. Ou a Igreja é missionária, ou a Igreja não serve. Tornar-se-ia uma ONG que faz bonitas coisas, mas sem o espírito próprio do Cristo. E vamos então brevemente organizar o discurso ao redor de 4 pontos.
um esclarecimento terminológico e eidético, algumas ideias básicas sobre o tema da missão adjentes e o vocabulário da missão adjentes, a fundamentação teológica da missão adjentes, depois o tema da sinodalidade na luz da teologia trinitária e alguns desafios atuais do ponto de vista teológico. Por que a missão? Por que pregar Cristo? Um grande debate, hoje em dia, um grande debate também no mundo missionário. Poderão ouvir missionários de gentes que perderam o horizonte da importância de Cristo por causa de outras verdades que também devemos ter presente. A importância das outras religiões, o diálogo, coisas todas boas e santas, mas por que a missão de gentes? Porque acreditamos, porque experimentamos que Cristo é a verdadeira vida, a verdadeira liberdade do ser humano. Portanto, queremos partilhar com todos a alegria do Evangelho. Queremos partilhar com todos o amor pela missão, não como trabalho, não como fazer números, mas como partilhar a alegria de sermos de Cristo. Portanto, Cristo é o verdadeiro libertador, Cristo é o verdadeiro e o único Salvador, Dominus Jesus, do Papa Bento XVI, lembra isto a Igreja toda, e depois disto nasce o valor fundamental da missão. O que é a missão? Infelizmente é uma palavra usada e abusada. Quando nós falamos de missão, hoje em dia a missão, palavra, utiliza-se em todos os contextos. Desde missão política, missão cultural, então também a nível eclesial, a palavra missão, especificamente entendida, tende a perder o seu valor, a sua especificidade. Queremos retomá-la aqui no seu sentido originário. A palavra missão, para nós católicos, a partir da Redemptoris Missio, a encíclica missionária de São João Paulo II, que quis clarificar um pouco nesta grande confusão que se vive também na Igreja, tudo é missão, portanto, nada é missão. Todos somos missionários, verdade, mas em que sentido somos missionários? Então, o valor da missão adjentes perdeu a sua especificidade. Outros dizem sim, já não serve porque todos somos missionários. O Papa diz não. A missão permanece na sua atualidade, número 2. Esta missão é única, tem a mesma origem e finalidade, mas dentro delas são dadas tarefas e atividades diferentes. Portanto, distinguir para unir, como dizia Jacques Maritain. Porque sim, a distinção é para a divisão, não serve. Mas sim, a distinção não existe em nome de uma falsa unidade, também caímos na confusão. E isto não faz bem nem à nossa igreja, nem ao serviço missionário. Portanto, o que é a missão à luz da Redemptoris Missio? É a difusão da fé pelo mundo, é o alargamento do reino de Deus além das fronteiras geográficas e existenciais, acrescentaríamos com o Papa Francisco, também consiste no pedido da conversão. Atenção a não pegar a palavra conversão com o peso moral ou moralista que demos a esta palavra. No metanoeo grego da conversão é a mudança do modo de entender e perceber. Então, o convite à conversão é ajudar as culturas a se orientar para o pensamento de Cristo, para a pessoa de Cristo. E é algo que não diz respeito só à África, à missão atual, é algo que a Igreja viveu desde a sua origem. O convite a metanoia, a mudar o modo de pensar, ir além. Então, a missão é isso também. Não é conversão dos infiéis, como se entendia também na missiologia, ou dos pagãos, como se entendia, né? Já superamos um pouco esta visão. Por último, é uma plantatio ecclesia. É também fazer nascer comunidades, torná-las maduras, sob todos os pontos de vista, antes de mais tudo, do ponto de vista missionário. Uma igreja se é missionária,
não porque é pobre, não porque não tem meios, não pode ser missionária, plantatio ecclesiae, maturidade da igreja, autonomia econômica, líderes, usos, costumes, liturgia e anúncio missionário. Então, a missão é tudo isso. Vamos abrir o vocabulário da missão e brevemente percorrer alguns termos específicos da missão. Agora, o primeiro termo é mesmo a palavra missão, do latim mittere, quer dizer enviar. No conceito latino da palavra, do verbo mittere, temos dois elementos importantes. O ato de enviar, então, a missão dada, mas também o conteúdo, a tarefa que se dá à pessoa que enviamos. Hoje, no Evangelho, temos o Evangelho com o verbo grego apostello, duas vezes usado o verbo grego apostello. Então, apostello é outro verbo que diz, não é sinônimo, mas que diz a mesma coisa de mittere, de um outro ponto de vista. Então, hoje o Evangelho é missionário. Portanto, no termo da missão temos isso, tarefa e ato de enviar. Nos conceitos ligados à palavra missão, temos também um alargamento. Quando se fala de missão, implicitamente se pensa também aos destinatários. No mundo missionário, hoje em dia, está a haver também uma mudança desta palavra destinatário com a palavra interlocutor. É mais bonito. Porque quando se diz destinatário, se diz que eu tenho algo e tu és simplesmente alguém que recebe. És o destinatário de um ato que inicia por mim e termina em ti. Então, tu és um termo final. Na verdade, o interlocutor relança uma dimensão trinitária muito bonita da missão, que é a pericórese, da qual eu vou falar brevemente depois. Então, no conceito da missão, temos este interlocutor, e cada um, futuros padres também, então, terá interlocutores, temos interlocutores no anúncio missionário. Também o conceito de missão inclui o estilo. Quando se fala de missão no conceito, deves também chegar no estilo da missão. Não é todos os estilos que são missionários, quer dizer crísticos, porque quando nos interrogarmos o que é a missão, devemos pensar o grande missionário que é Jesus. Ainda no vocabulário da missão, encontramos a palavra evangelizar, muito aprofundada na Evangelii Nuntiandi de Paulo VI, um texto muito bonito que fundamenta e alarga os horizontes missionários. Ele diz, evangelizar, escutem bem que bonito, é a graça e a vocação própria da igreja. É graça. Evangelizar não é só um convite, é um dom, é uma graça que Deus oferece. Então nós participamos de uma graça, de um cálice, de um amor, de um carinho de Deus por nós e pelos interlocutores da nossa missão. Ele continua que a missão é a identidade da igreja. Então, uma igreja não missionária, uma paróquia não missionária, uma comunidade não missionária, um seminário não missionário, não é católico. Será outra coisa, mas não católico. Porque nós existimos para evangelizar. E isto é, conclui o Papa nesta citação, pregar, ensinar, para ser canal do dom da graça de Deus. Portanto, o que é evangelizar? É um angelo. Angelo é a palavra grega que deu origem também a um anjo. Então, o evangelizador é um anjo. Como o anjo, o arcanjo Gabriel, anunciou a boa notícia a Maria, assim nós somos prolongadores da ação do arcanjo Gabriel como missionário. É o angelo anunciar a boa nova do Evangelho, que Cristo é o nosso Salvador. Portanto, quando formos enviados, nunca esquecer o horizonte. O Evangelho não é um peso, o Evangelho não é uma pedra, o Evangelho não pode ser um moralismo seco e árido. O Evangelho é uma boa nova de libertação, que não significa sermos libertinos. Esse é outro assunto errado, né? Pensar que posso fazer tudo, diz Paulo, posso fazer tudo, mas nem tudo me é permitido. Né? Então, o Evangelho é uma boa nova de libertação.
Ligado à palavra Evangelho, como já disse, tem a palavra apostello. Apostellein é mesmo enviar a pessoa, de onde deriva a palavra apóstolo. Agora, o que é o apóstolo? É alguém mandado para levar o Evangelho, a boa nova. É enviado com a missão de pregar coisas boas aos outros para que se encontrem com a salvação, que é Cristo. Brevemente, alguns termos especificam a missão ad gentes. O primeiro termo no vocabulário missionário é mesmo missão ad gentes. O acusativo, gentes, antigamente era interpretado com a palavra pagães. Agora, pagães, pagos, era a aldeia, considerando que nas cidades o evangelho se difundiu mais rapidamente e depois passou também nos pagos pagi, então a palavra pagão chama aquele contexto rural no qual tem mais pobreza. Agora, depois, ad gentes foi alargando-se no sentido de todos aqueles que não conhecem o Cristo. É um termo técnico para dizer o missionário, a pessoa que vai ao encontro dos interlocutores que nunca ouviram falar de Cristo. Décadas atrás, isto correspondia exatamente também com os confins geográficos. Sair do seu país evangelizado já há muitos séculos para ir partilhar a fé com povos, culturas que ainda não tinham entendido falar de Cristo. Falamos das missões, principalmente do século XVI, XVII, XVIII, XIX, etc. Hoje em dia a palavra é específica, mas é mais atenuada. Por isso que, ligado à palavra missão ad gentes, temos a nova evangelização, porque se viu ao longo da história que também os que já receberam o Evangelho são chamados a renovar o conhecimento de Cristo, porque acabamos, o ser humano acaba esquecendo, afastando-se de Cristo, o que está a acontecer na Europa, a nova evangelização. Repropor o Evangelho, a boa nova, também aos povos já evangelizados há séculos. E o Papa Bento XVI, em 2010, criou mesmo o Pontifício Conselho para a Nova Evangelização. Tanto é urgente na Europa, e não só nos países já evangelizados, o problema da nova evangelização, que temos um dicastério, um Pontifício Concílio, que pensa nisso de maneira específica. Sempre no dicionário temos outra palavra, o cuidado pastoral. O cuidado pastoral é o simples acompanhamento daqueles que aceitaram o Cristo e que vivem uma vida cristã positiva, quer dizer, significativa. Agora, quanto a esses termos, peço o favor de juntá-los em sinergia, não separá-los de maneira neta como cortamos um bolo, porque não se pode fazer mais isso. Hoje em dia, missão ad gentes mistura-se bem, sem perder a sua especificidade, com a nova evangelização. Vamos dar um exemplo. Moçambique tem, digamos, quase 500 anos de evangelização, da primeira missa celebrada no norte de Moçambique. Esta é a história em síntese. Agora, na realidade, talvez a evangelização mais específica é uma idade mais nova. Temos cristãos batizados, crismados, que vivem a sua fé, precisam de cuidado pastoral. Mas no meio deles temos cristãos, pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo. Logo fora da cidade, ou também dentro da cidade, temos a missão ad gentes. Estão a ver que não podemos separar o cuidado pastoral da nova evangelização de pessoas que receberam o Evangelho, também na África, estão a perder o sentido da fé. Não é uma novidade, a globalização traz tudo no mesmo tempo. Então, nunca dividir. Agora estou a fazer ad gentes, agora estou a fazer cuidado pastoral, agora estou a fazer nova evangelização. Um pastor é sinfônico, não é monocorde, sabe juntar, como uma sinfonia, os vários elementos. Brevemente, outros termos menores, mas também importantes nesta nossa perspectiva teológica. Ad gentes ad extra, sair do seu contexto cultural, geográfico, para ir ao encontro daqueles que não conhecem o Cristo. No sentido teológico, é o envio a todos os povos, ad gentes ad extra. No sentido geográfico,
é ir para lugares que mais precisam do anúncio do Evangelho. Depois temos um adjentes ad intra, quer dizer, dentro do nosso contexto geográfico e cultural, temos lugares onde ainda o Evangelho não é conhecido. Então, a mesma dinâmica de evangelizar também vivida dentro dos confins geográficos. Na Itália está a acontecer isso de maneira incrível. Né? O adjentes ad intra, com um grande perigo. Querem saber qual é o perigo? Muito simples. Os missionários adjentes também, alguns estão a perder o horizonte adjentes ad extra. Por quê? É porque a Itália está cheia de migrantes, a missão é aqui, a missão é aqui. Esta é uma frase errada do ponto de vista teológico e missionológico. A missão nunca é num lugar. A missão é aqui também. Agora outros dizem, por que ir na África se temos problemas aqui? E outros teólogos de alguns países africanos, sim, por que não fiquem na vossa terra? Evangelizem os vossos povos. Está a haver um discurso que quando vamos abordar a sinodalidade, iremos entender que está completamente errado, porque não é o discurso trinitário da missão. Então, adjentes, intergentes, também se usa esta expressão, missão intergentes, onde os que não conhecem Cristo são nossos vizinhos, com os quais partilhamos a viagem no ônibus, partilhamos os serviços sociais. Então, o evangelizador que é estimulado a evangelizar intergentes, na sua vivência diária. Depois temos o contra-gentes, já não se usa muito isso, era a fórmula usada no tempo da luta contra o Islã, né? Principalmente a nível europeu. Irmos contra, batalharmos para não perdermos a nossa identidade cristã. A missão adjentes ad vitam, quer dizer, toda a existência da pessoa é engajada na missão adjentes. Ad pauperes, são os pobres, quer dizer, os destinatários, melhor, os interlocutores privilegiados da missão, ad pauperes, hoje em dia, do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista existencial. As famosas fronteiras existenciais do Papa Francisco. Depois, o último termo, a pré-evangelização. Temos contextos nos quais a missão adjentes não inicia com a pregação de Cristo, senão vão te mandar embora rapidamente. Nós temos um grupinho de missionários na Etiópia, estamos numa prefeitura apostólica. Prefeitura apostólica é antes de ser diocese, então a igreja está mesmo ao nascer, a comunidade católica é 0,000, né? Os nossos missionários devem fazer um trabalho de pré-evangelização. O que é? Preparar o terreno, ir à descoberta do espermatatulogo, dos sinais da presença do Espírito Santo naquela cultura, naqueles costumes, naqueles problemas, naqueles anseios daquele povo, para, no diálogo, começar a semear o cheiro de alguma coisa que vai te permitir depois de anunciar o Evangelho. Então, a pré-evangelização é partilhar a experiência humana, sermos irmãos, nós em nome de Cristo, mas sermos irmãos com os outros, até vestirmos-nos como eles. Uma nossa irmã veste como uma mulher etíope. Os etíopes, do ponto de vista cultural, são fortíssimos. Conservaram uma cultura típica deles, muito forte. A irmã, para ser aceita mais facilmente, no diálogo com as outras, Annalena Tonelli, a famosa missionária italiana morta no Sudan, vestia como uma africana daquela cultura. Não é um imitar estúpido, superficial. É uma escolha de pré-evangelização, ok? Ser mais igual a ti no bem, naquilo que te caracteriza como bem, para que possamos dialogar mais facilmente. Último, plantar-se a eclésia, mas já falei disso, fazer surgir as igrejas. Muito bem, estamos ainda juntos? Ainda não viajaram, né? Que bom, graças a Deus. Vamos agora fazer um pulo cósmico. E peço para projetar lá, posso tirar isso? Não se escandalizam desta faixa, estou a morrer de calor. Só foi para esconder um pouco, mas é bonito. Foi uma minha irmã que disse, olha, é melhor colocar uma coisa verde para ir falar aos seminaristas.
Então, meus irmãos, vamos olhar para a fundamentação teológica de tudo aquilo que estamos falando, né? Não é o Cristo somente, é toda a família do Cristo, é a Trindade. Eu vou deixar este ícone da Trindade com Abraão e Sara, né? Aqui à nossa frente, vou deixar no seminário. Também trouxe alguns ícones que podem ficar para as vossas salas, porque acho muito bonito, né? O ícone da Trindade. É verdade que a Trindade não se desenha, se escreve. Na tradição ortodoxa, este é um livro de teologia, não é uma pintura. É uma inspiração do monge Rublev. Depois de 3 anos de jejum e oração, ele escreveu a primeira Trindade de Rublev, a partir de Gênesis 18, os 3 anjos que vão visitar Abraão. É muito bonito, né? Não somos nós que vamos a Deus, é Deus que desce. O primeiro missionário é Deus. É aquilo que queremos dizer com esta segunda parte, a Trindade, fonte da missão da Igreja. Um novo paradigma na Igreja. Porque a Igreja, antes, entendia a missão como o explicar, realizar o mandamento de Cristo. Mas perdendo um pouco, ou melhor, não tendo ainda percebido completamente o horizonte trinitário do qual Cristo parte. Portanto, este conceito da Trindade como fonte da missão nasce no século XX, nas primeiras décadas, principalmente no mundo protestante, com David Bosch e Barth principalmente, que começam a falar, o Bosch é o teólogo que fala muito disso, e Karl Barth já falava no 1932 da missão como missio Dei, actio Dei, ação de Deus, quia essência Dei, porque é a essência de Deus. A missão não é outra coisa que a tradução, a continuação da vida na Terra, do ponto de vista eclesial e humano, daquilo que a Santíssima Trindade vive desde sempre entre as 3 pessoas divinas. Portanto, o protagonista da missão é Deus. E os cooperadores da missão somos nós enquanto Igreja. Então, a perspectiva aqui é totalmente diferente. É teocêntrica, não é eclesiocêntrica. E não é nem cristocêntrica, é mesmo trinitariocêntrica. Para entendermos o que é a missão, o método da missão, os conteúdos da missão, devemos contemplar a Santíssima Trindade. Portanto, a origem e razão da missão é a Trindade, e Ad Gentes 2, o documento do Concílio Vaticano II sobre a missão Ad Gentes, lembra que a Igreja peregrina é missionária por natureza, na medida que provém. Agora, se o texto diz na medida que provém, é que pode ter a triste possibilidade de um cristão que não quer provenir, quer viver a missão de outro ponto de vista, que não seja trinitário. Aqui diz na medida que provém do Filho, da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio do Pai. Então, eis aqui a perspectiva Trindade. Portanto, missio de Trinidade e Eclésia de Trinidade. Toda a estrutura da Igreja deve ser trinitária. Portanto, já começam a cheirar a palavra sinodalidade. Já começamos a cheirar a segunda parte do tema. Se dizemos que a Igreja é da Trindade, entendemos a grande insistência da palavra sinodalidade, sínodo. Agora, contemplando a Santíssima Trindade, a teologia nos ensina que aquilo que a Trindade vive na sua imanência é aquilo que Deus deseja pela oikonomia. Quer dizer, a lei da casa, nomos oikos, a lei da casa. A casa somos nós e a Igreja. Portanto, a Trindade econômica, nada para ver com o dinheiro, por favor. Também, se na Igreja precisamos também de dinheiro para a missão. Não estou a falar disso. Este é outro capítulo que nem irei enfrentar hoje. Né? Mas a Trindade econômica é a tradução do paradigma da Trindade imanente. Aqui temos o Grundaxiom de Rahner,
que dizia a trindade imanente é a trindade econômica. Quer dizer, aquilo que Deus é em si mesmo é aquilo que a igreja vive na terra. Atenção! Ele acrescentava e vice-versa. Mas os teólogos, muitos, eu também, não estou plenamente de acordo, humildemente, não sou ninguém de especial, mas tenho também direito às minhas opiniões, também não estou de acordo com aquele vice-versa, porque não podemos dizer que aquilo que vivemos na igreja representa plenamente aquilo que é a Santíssima Trindade. Onde vamos colocar a fofoca que vivemos na igreja?